Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Freire, eu sou do time de comunicação da Seven Migration. Hoje a gente está aqui para falar sobre o Skill Migration Program de Adelaide. Hoje a gente vai ter então um dia super especial, a gente vai ter duas agentes de imigração com a gente. A gente vai ter a Nia Lopes e a Alexandra Cassenotti. A gente vai falar um pouco mais sobre as condições, sobre a elegibilidade, sobre as vagas e tudo mais que você precisa se preparar para imigrar por Adelaide, né? Essa é a primeira da série de algumas lives que a gente vai fazer sobre diferentes estados. Então eu vou chamar aqui as duas agentes. Sou lá de Portugal também, o pessoal tá entrando aí. Vou chamar a Nia aqui primeiro. Ou a Alexandre, deixa eu ver aqui. Vou chamar as duas, né? Vamos lá. Já enviei o convite para a Lê e para a Nia. Então, e hoje a gente vai falar um pouquinho desse programa, né? Das novidades, o que mudou, oportunidades. Olha lá. Oi, Ale. Oi, tudo bom, Rafa? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo direitinho. A Nia que eu acho que deve estar com algum probleminha ali, que tá tudo... Vamos ver. Estamos vendo tudo escuro, Nia. Não sei se você tá nos Eu vendo. imagino que ela deve estar desesperada agora. Oi, Nia. Tudo bom? Aê, apareceu. Tá me ouvindo? Vamos testar o áudio, Nia. Estamos ouvindo, Nia. Tá tudo perfeito. Deu certo. Deu certo. Vou contar uma coisa no começo da live. A Nia me ligou agora há pouco. Rafa, eu não tô vendo a live, não tá aparecendo. Eu falei, mas não começou ainda, mulher. Calma, respira, tá tudo bem. Vamos lá. Primeiramente, first things first. Por favor, se apresentem. Primeiro, vamos por ordem alfabética. Então tá, sou eu, Nia. Oi, tudo bem? Boa noite, bom dia para quem tá aqui na Austrália. Meu nome é Alexandra e eu sou agente de imigração aqui na Seven Migration. Olá, todo mundo. Eu sou a Nia Lopes. Também sou agente de imigração da Seven Migration. Perfeito. Vamos lá. Duas agentes que estão em South Australia, melhores pessoas falam do quê? De South Australia. Vamos lá, me conta aí. Vamos lá. O que é o General Migration Program e como ele funciona, né? Que é o grande assunto da nossa live de hoje. Exato. Primeiro, para que vocês possam vir aqui para South Austrália, emigrar e morar aqui neste paraíso, é importante, né, vocês saberem como é que funciona o Skilled Visa. Que o Skilled Visa é um visto para profissionais qualificados aqui na Austrália, que vocês têm que satisfazer alguns requerimentos para que possam se qualificar para esse visto. Idade menos de 45 anos, ter uma profissão na lista, ter o reconhecimento dessa profissão por um órgão australiano, que é o Skills Assessment, né? Tem que ter também, no mínimo, 65 pontos. Não sei se eu já falei do inglês também. Tem que ter o inglês, que é o fundamental, que é a nossa briga, né, com os nossos clientes que não estão se focando no inglês. Então, esse é o programa geral do Skilled Visa. E dentro do Skilled Visa, nós temos diferentes tipos de vistos. Hoje, nós vamos nos focar no visto 190, que é um visto permanente, em que você é patrocinado por um estado. E então, este é o visto que nós vamos falar hoje. Vamos falar também do visto 491, né, que é o visto que das áreas regionais, South Austrália é uma área regional, que você vem para a Austrália, tem um visto para 5 anos, e depois de 3 anos você pode aplicar para um visto permanente. Mas para que você venha para cá, em South Austrália especificamente, você vai ter que satisfazer os desejos de South Austrália. E é o nosso tema. Perfeito, vamos lá. Então, assim, e quais são as novidades de 2024? Porque, assim, todo ano a gente tem o Skill Migration Program de South Australia, não? Né? Então, assim, quais são as novidades para 2024 e 2025? Bom, vou falar um pouquinho então. Vamos fazer uma dinâmica, né, Nia? Para a gente falar um pouquinho de cada uma. E aí depois, no final, a gente vai abrir um pouco para perguntas também gerais. Agora, nesse programa, o que acontece? Todo ano fiscal, então, cada estado divulga listas e divulga os critérios para convidar alguém e patrocinar, então, nesses vistos que a Nia comentou agora, que é o 190 e o 491. Esse programa fiscal atual, ele aumentou o número de vagas para South Australia, né? Ano passado a gente teve 2.300 vagas e agora esse ano a gente vai ter 3.800 vagas. Além disso,
eles mudaram um pouquinho os requisitos da parte de trabalho, porque no ano fiscal passado eles não estavam fazendo diferenciação entre categorias. Quem estudou aqui, quem só estava trabalhando aqui, ou quem morava, por exemplo, que é uma das coisas que é novidade, mas que não tão novidade assim, mas retornou, né, nesse ano fiscal, que é morar na área regional da regional, né? O que acontece? South Australia está ficando bem populada na parte da capital e eles querem, então, que as pessoas deem preferência para ir para as áreas mais regionais, né? Expandir, aí não fica todo mundo condensado só em Adelaide. Então, acho que basicamente essa é a novidade, vamos dizer assim, desse ano fiscal. Perfeito. Tá. E você comentou sobre o número de vagas, assim, só para o pessoal ter bem forte. Quantas vagas são e esse número, assim, para quem é leigo, isso é bom, isso é ruim? Isso significa o quê? Nia. Número de vagas. Ok. Como a Lê falou, são 3.800 vagas, né? 3.000 vagas são destinadas ao visto permanente 190, o que isso é uma excelente notícia. E 800 vagas são destinadas para aquele visto, né, o visto provisório de 5 anos, o 491. Foi uma mudança bem significativa. E vou te ser bem sincera, né? A gente ficou bem surpresa com essa mudança, porque a gente estava esperando justamente ao contrário. A gente estava esperando mais vagas para o 491, para, de uma certa forma, segurar o povo aqui, né, em South Austrália, e menos para o 190. Mas não, veio mais para o visto permanente do que para o visto, né, provisório, que para nós foi ótimo. Uma coisa que é bem importante lembrar, que são 3.800 vagas. Mas o ano passado, South Austrália recebeu mais de 12.000 aplicações para vistos. Quer dizer, é um terço, né, se a minha matemática está certa, de vagas em proporção ao número de aplicações. E esse ano, com certeza, deve aumentar um pouquinho mais o número. Uma das coisas que é importante, South Austrália sempre foi um estado bem generoso, em termos de que a gente podia mandar um e-mailzinho para eles, né, um request, para eles darem prioridade para as aplicações que o visto está vencendo. Esse ano eles decidiram se juntar ao time dos outros estados e não dar esta prioridade mais. Então, uma coisa que é importantíssimo que nós vamos falar durante a live toda, tenha um plano B. Porque South Austrália decidiu ser um pouquinho mais rigorosa. Então, é importantíssimo que vocês tenham um plano B. Não estamos dizendo que não vão ser prioridade, mas a política deles no momento nós vamos pensar, o que antigamente não era assim. Né, isso complicou um pouco a nossa vida. Complicou um pouquinho, mas também assim, né? Embora tenha tido, só pegando o gancho das 12.000 aplicações, eles mudaram também um pouquinho o critério. Então, talvez algumas dessas pessoas que tinham satisfeito o critério no ano fiscal passado, que era só 6 meses de experiência, não vão conseguir satisfazer nesse ano, que tem algumas partes que ou é 9 meses ou é 12 meses. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Haja coração. Haja coração. Então, Ale, quais são assim, pensando sobre pessoas que ficou mais fácil, pessoas para que ficou mais difícil, quais são as profissões, né? Quais são as ocupações, as áreas que são prioridades esse ano? As áreas prioritárias esse ano, elas são bem parecidas com a do ano passado, mas eles estão dando muito mais ênfase na parte de construção, saúde, ensino e tecnologia, né? São as mais fortes mesmo para esse ano fiscal. Perfeito. Outra pergunta importante. Para ser elegível, eu preciso estar morando em South Australia? Eu posso estar morando em outro estado? Posso estar fora do país? Posso estar no Brasil ainda? O que eu preciso? Ok. South Austrália é muito rigorosa no quesito se você está na Austrália. Se você está na Austrália, você tem que estar morando em South Austrália e você tem que estar morando aqui por pelo menos 1 ano. Não
existe uma possibilidade que nem Western Australia, nosso maior concorrente, né, que você não precisa estar morando né, no estado. Em South Australia, você tem que estar morando aqui. Mas, se você está fora da Austrália, você pode aplicar. Você pode aplicar, você pode fazer a tua expression of interest, e aí o governo de South Austrália vai olhar a tua expressão de interesse, se você é um bom candidato, se você tem anos de experiência de trabalho, se a tua esposa também tem inglês, se você, né, tem perspectivas aqui no South Austrália dentro desses campos que a Lê falou, né, construção, educação, Ensino e tecnologia. tecnologia, né, você tem chances. Então, quem está fora do Brasil ainda tem possibilidades, sim. Mas se você está na Austrália, tem que morar aqui. Tem que morar em South Australia. Entendi. Perfeito. Tá. E, assim, quais são os requisitos básicos para que eu possa concorrer a uma vaga do estado? Assim, eu estando em South Australia, eu estando fora do país, o que eu preciso, finalmente, para concorrer? Que nem a Aninha comentou ali, né, no É início, básico, na parte da General Skill Migration, você tem que ter os requisitos básicos, e South Australia sempre foi bem straightforward com relação a isso, né? Tendo os requisitos básicos que o federal pede, o Estado não é tão pique com relação a pontos, como, embora nosso maior concorrente seja a WA, pontuação é uma coisa bem importante lá. Melhor Então, estado WA, né, gente? Pô. Então, o que acontece? Bom, você tem que ter menos de 45 anos, você tem que ter reconhecido o teu Skill Assessment aqui na Austrália, que você tem uma ocupação que está na lista federal e do estado. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas também confundem essa parte de lista, né? Às vezes, nossa, mas como é que você está na lista? Que lista é essa? Só para, né, fazer um parênteses aqui, como é que funciona as listas na Austrália? Existe uma lista federal, e dentro dessa lista federal tem todas as ocupações que são possíveis de migrar para a Austrália. Cada estado pode escolher essas ocupações. Tipo assim, o estado pode simplesmente dizer, olha, eu só quero médico. Eu não quero mais nenhum outro tipo de ocupação. Então, o estado tem essa discricionariedade de dizer, olha, das ocupações disponíveis, eu quero essa, essa, essa. Então, por isso que é tão importante, por isso que a gente fala, né? Cada ano fiscal pode mudar a lista, porque eles podem colocar, incluir coisas que estão na federal e não estavam na lista anterior, ou eles podem simplesmente retirar né, ocupações que estavam, que também acontece muito, tá? Então a gente tem que estar sempre ligado na lista federal, porque também pode mudar, mas no que o estado tá buscando, né? Então, South Australia tem uma lista bem abrangente, mas não é como alguns estados que dizem, olha, qualquer ocupação que está na lista federal vai servir. Tem várias ocupações que não estão disponíveis em South Australia. Então, só esse parênteses com relação à lista de South Australia. Então, a sua ocupação tem que estar dentro da lista para que você possa efetivamente pedir um patrocínio do estado. Tem que ter no mínimo 65 pontos. Inglês, o mínimo é Competent English, mas que nem eu sempre falo, não dá pontuação extra, então sempre tente né, ter uma nota melhor no inglês, que é o que a Aninha estava falando, que a gente briga muito com os clientes. Foquem no inglês, porque é a melhor forma de conseguir pontos, né? Então, assim, de forma simples e talvez nem tanto tempo, porque às vezes você estuda 2 anos aqui no estado, né, numa área regional, e você ganha 10 pontos. Se você tem um inglês proficient, você já ganha esses 10 pontos. Ou um superior English, você ganha 20 pontos. Então, né, tem que focar no inglês, não adianta. E, bom, South Australia acaba não sendo muito pique com relação à pontuação. Então, se você tem 65 pontos cravados, eles nunca disseram assim, não vou convidar por causa disso, né? Nunca foi um problema. E aí, com relação aos requisitos específicos do Estado, que nem eu falei, eles têm algumas diferenciações agora, principalmente, né, nesse ano fiscal, com relação a cada uma das categorias que eles elegeram. Então, graduates de South Australia tem que estar morando em South Australia por pelo menos 6 meses e trabalhando na sua ocupação por 6 meses. Logicamente que quem já estudou aqui vai estar aqui há mais de um ano, que é a ideia deles, que a Aninha tinha falado. Você tem que estar morando aqui pelo menos um ano. Para quem só trabalha aqui em South Australia, mas tem uma ocupação reconhecida e que está na lista, tem que estar morando e trabalhando na sua área por pelo menos 12 meses. Quem está na Other Regional South Australia, que então é as partes mais afastadas, que não abrangem capital e grande capital,
tem que estar trabalhando e morando lá por pelo menos 9 meses. E eles têm a parte de offshore, que então é quem está fora da Austrália, né? Brasil, Europa, Estados Unidos, Canadá, não importa. Onde você estiver fora da Austrália, você pode concorrer a isso, mas aí eles também têm outros critérios, como, por exemplo, ter pelo menos 3 anos de experiência na ocupação. Não são todas as ocupações que têm disponibilidade para offshore. E tem algumas ocupações que eles estão concentrando mais, que é parte de construção, especificamente, que eles dizem, bom, se você tiver pelo menos 1 ano de experiência fora, mas tiver todo o resto, né? Skill Assessment, menos de 45 anos, inglês, etc., aí você pode concorrer para essa mesmo tendo menos experiência. Então, acho que esses são os critérios básicos que South Australia está exigindo para esse ano fiscal. Temos alguma coisa? Então agora Você lembra? Oi? a gente vai chegar critério para critério, então vai ser mais tranquilo. Porque aí a gente vai também, né, destrinchar um pouco mais. Eu vi até que alguém comentou assim, 45, não 35? Gente, 35 anos é a idade de Graduate Visa. Não de Skill Migration Program. A gente está falando de 2 coisas diferentes. Pois é. Às vezes eu confundo. É muito detalhezinho, né? Mas realmente isso também está sendo uma confusão às vezes, né? Pois é. A imigração vai até os 44, 11 meses e 29 dias. Você não pode ter completado 45. Antes disso, tá tudo certo. O grande problema é a parte de estratégia, né? Que é o que a gente faz, que é justamente... Bom, se você tem mais de 35 anos, você não vai conseguir Graduate Visa. Mais de 35 não, né? 36. São 35, 11 meses e 29 dias. Você ainda consegue aplicar para o Graduate Visa, mas a partir dos 36, infelizmente, isso mudou na legislação. Perfeito. Agora vamos assim, vamos stream por stream. Primeiro, vamos falar de quem do South Australia Graduates. Quem estudou em South Australia? Desculpa te interromper, mas é que agora acho que veio uma mensagem bem importante que eu acho que... Eu sei que... Acho que, Nia, quando você for falar da próxima pergunta, esclarece essa última aqui, ó. Que tem alguém dizendo que está trabalhando há 1 ano, umas 24 horas por semana, porque realmente é o que o Student Visa permite. Então, aborda um pouquinho essa parte aí também. Vamos chegar lá. Então, vamos lá. Graduate South Australia. Estudei em South Australia. Qual que pode ser o meu caminho para concorrer a um convite? Ok. Então, vamos lá. Se você estudou, terminou o teu curso já, você tem que estar trabalhando 6 meses na sua ocupação, na ocupação que você nominou, ou closely related, seja no mesmo grupo, né, dentro daquele famoso ANSCO, né, que tem os números das profissões, você tem que estar dentro daquele grupo, e você tem que estar trabalhando no mínimo 30 horas por semana. South Australia não abre mão das 30 horas por semana. Não adianta tentar. A gente tem, às vezes, algumas profissões, tipo enfermeiras, né? Que é uma profissão em extrema demanda. Mas, em função do Student Visa delas, elas só podem trabalhar 24 horas por semana. South Australia não abre exceções. Então, você tem que estar trabalhando no mínimo 30 horas por semana por 6 meses, se você é graduate de South Australia. A gente sabe que isso não é, vamos dizer, de uma certa forma, né, justo, como a maioria dos estudantes diz, mas isso não é justo, porque eu só posso trabalhar 24. Mas, infelizmente, esse é um requerimento. Né? South Australia, antigamente, né, até o previous anos fiscais, a gente podia trabalhar só 20 horas por semana. Por que South Australia decidiu fazer isso? Porque existem várias pesquisas que, né, os estudantes, na verdade, acabam não trabalhando muito na profissão que eles, né, designaram, ou que está no Skills Assessment dele, que está na lista. Então, quando você tem a possibilidade de trabalhar mais que 24 horas por semana, é muito mais provável que você também vai trabalhar dentro da sua própria ocupação. Porque a gente sabe que existem algumas ocupações que são um pouco mais difíceis você conseguir emprego part-time. Né? Por exemplo, alguns engenheiros é bastante difícil, pessoal de IT pode ser meio complicado. Então, South Australia decidiu colocar esse critério. Infelizmente, a má notícia é essa. Isso significa que você tem que estar ou no Graduate Visa, você tem que estar no Employer Sponsor Visa, um provisório, ou hoje, né, um dos vistos mais famosos que nós estamos enlouquecendo com o Trainee Visa. Tá. Mais uma dúvida, assim, ainda sobre essas horas, por exemplo. Então, eu tenho que ter
pelo menos 30 horas nos últimos 6 meses. Por exemplo, para o sponsor, eu poderia ter um período maior com menos horas. Isso não vale para South Australia. Não. Perfeito. Que isso também é uma coisa que as pessoas perguntam bastante. Só um adendo aqui, um parênteses, alguém falou do Graduate Visa, sim. Alguém falou, Graduate Visa ainda é possível os 35 em Masters of Research. Sim, gente. A gente não vai botar todos os pontos aqui do Graduate Visa, a gente está falando de uma forma mais geral. Então, a outra pergunta também, né, se vale retroativo, no caso, teoricamente, só se for de 30 horas. Tem que ser. A South Australia também, acho que a pergunta ali de retroativo é com relação a antes do curso, né? Porque a pessoa, pelo visto, está trabalhando durante o curso. South Australia é bem específico que tem que ser post-graduation. Então, você não pode trabalhar, não vale nada até você terminar o curso. Exato. Perfeito. Então, bem estrito. Infelizmente, menos oportunidades para quem está no Student Visa. A ideia deles, na verdade, é essa, né? Como eles reduziram muito as vagas no ano fiscal passado, eles tiveram que ter algum tipo de mudança, né? Corte. Antes, todo mundo que está no Student Visa poderia concorrer, mais gente para concorrer. Então, eles acabaram optando por quem já está no visto de trabalho, que normalmente já é o último visto que eles, né, têm a possibilidade de estar aqui na Austrália. Então, eles deram preferência mesmo para esses vistos. Perfeito. Tá, e vamos falar da parte de estudo, então. Vamos supor que, beleza, estou seguindo meu caminho, eu estou buscando uma residência, eu quero mudar de estado, eu vou para South Australia. Então, assim, eu vim de outro estado. Como funciona esse cálculo aí de quanto tempo eu tenho que ter estudado em South Australia? Isso também é uma coisa que é uma novidade, em verdade, e é uma mudança. A gente ainda está, né, entendendo melhor como é que isso funciona, mas o que acontece? Até o ano fiscal passado, e esse é um dos. Acho que South Australia é um dos únicos, né, que ainda considera graduate daqui, se você estudou só um período, não o curso inteiro aqui em South Australia. Então, o que acontece? Até o ano fiscal passado, 50% era o mínimo que você precisava ter feito para ser considerado Graduate South Australia. E aí, respondendo uma pergunta que também apareceu aí, quando você é Graduate South Australia, você sim tem preferência com relação a quem só está trabalhando aqui em South Australia. Então, o que acontece? Agora, nesse ano fiscal, em vez de 50%, que era o que eles pediam até o ano passado, agora é 75%. Então, e pelo menos um ano de estudo aqui. Então, na verdade, agora vocês vão ter que fazer os cálculos mesmo, pedir uma carta para a escola, para que a gente consiga mostrar que dentro do teu estudo aqui em South Australia foi pelo menos 75% do curso efetuado aqui. Não vai ter muito jeito. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu ver aqui para onde a gente vai agora. Cálculo de tempo, né? Vamos falar então do Skill Employment. Vamos para o segundo stream aqui da nossa explicação. Quais são os requerimentos relacionados a emprego? No emprego, South Australia decidiu fazer essa diferença, como a Lê mencionou no começo, entre as pessoas que estudaram aqui em South Australia e as pessoas que não estudaram em South Australia. Isso já mostra a preferência que eles estão dando para os estudantes de South Australia. Se você não estudou em South Australia, se você veio de outro estado, ou se você veio do Brasil, ou se você veio, né, de qualquer outro país, você tem que estar trabalhando 12 meses na sua profissão antes de aplicar para a State Nomination. O que isso significa? 30 horas no mínimo por semana. Não tem, de novo, aquelas 24 horas que você poderia ter terminado, por exemplo, um curso e já ter, né, todo o teu Skills Assessment. Não, você tem que estar trabalhando 30 horas por semana na sua profissão por 12 meses. Ficou um pouquinho mais complicado porque a gente teve, né, uma migration, né, de várias pessoas de outros estados que vieram no comecinho, né, do ano passado, no começo desse ano, e pensando, vou trabalhar 6 meses em South Australia e aí vou aplicar para um visto permanente. Infelizmente, eles aumentaram esse período para 12 meses. Existem muitos casos de estudantes que estavam no Graduate Visa, migraram para cá, né, com tempo meio limitado, e agora não tem jeito. Vão ter que procurar, de repente, um plano B,
porque se você não trabalhar por 12 meses, não tem mais chance, infelizmente. Perfeito, tá. Então, assim, só para deixar um pouquinho mais claro, assim, eu não estudei, mas eu moro e trabalho em South Australia, assim, eu ainda tenho chance, como é que funciona? Então, é exatamente o que a Aninha acabou de explicar, né? Quem não estudou aqui, mas trabalha na sua ocupação e está num visto de trabalho, então que permita 30 horas semanais no mínimo trabalhando, né? Então é o mínimo, tá? Não é, tem que trabalhar 30 horas, é no mínimo, né? Então, se você estiver trabalhando 30 ou mais horas, pelo menos 12 meses, aí sim você tem como aplicar para o registro de interesse para que você possa ser patrocinado pelo Estado, tanto para o visto permanente quanto para o visto regional. Eles não estão fazendo diferenciação com relação a qual visto, né? Então, qualquer um tem que ser pelo menos 12 meses, se você não estudou aqui em South Australia. Perfeito. Agora sobre Outer Regional Ski Employment. Essa parte aí, eu lembro vagamente, assim, que ano passado, quando saiu os requisitos, vocês falaram, meu Deus, aí agora voltou, saiu, voltou, tira casaco, bota casaco, o que que aconteceu? Ai, nem me fala, porque o ano passado, né, a Lê teve alguns clientes nessa situação, principalmente a Lê, que em South Austrália tinha o requerimento que se você morasse numa Outer Region, significa não em Adelaide, Grande Adelaide, você podia, inclusive, estar trabalhando em qualquer ocupação, né, para que você fosse patrocinado para o visto 491. Aí, o ano financeiro passado, South Austrália aboliu esse requerimento. E agora, para nossa surpresa, aí o que aconteceu? Um monte de gente saiu, né, das áreas regionais, voltaram para Adelaide, alguns acabaram indo embora para outros estados. Adelaide, surpresa, surpresa, voltou com este requerimento. Esse requerimento até ficou, vamos dizer assim, não está um dos melhores, mas está bom, vamos dizer assim. Porque você tem que estar trabalhando na área regional de South Australia, significa, né, fora de Adelaide, por 9 meses, para que você aí possa aplicar para o visto. Só que detalhe, agora tem que ser na profissão, né? Não pode mais ser em qualquer coisa. Mas é bom porque, assim, uma das coisas que a gente sempre, né, reforça nas nossas consultas é que o interior de South Austrália, todo mundo pensa assim, mas Adelaide já é pequena, imagina o interior. Mas não é bem assim. A gente tem cidades, por exemplo, Port Lincoln, Port Augusta. A gente tem, né, algumas áreas aqui muito importantes, principalmente, né, por exemplo, Port Lincoln é a indústria da pesca, né? A gente tem as maiores tunas as fazendas de tunas do mundo. Então, tem lugares. Port Augusta, a Whyalla tem muitas mineração com a parte de, né, metalúrgica, química. Então, para engenheiros nessa área é muito bom. Então, assim, tem, às vezes, eu digo, a gente tem, o que são 9 meses na tua vida para um visto permanente, né? E tem ofertas de emprego nessas áreas. Na verdade, até bastante. A gente tem vários clientes que mudaram para Port Lincoln, por exemplo, e já aplicaram para os vistos. É só, às vezes, a gente pensa, não, mas eu não quero ir para essa cidade, é muito pequenininha. Mas cidade no interior aqui na Austrália, a gente tem que lembrar uma coisa, tem toda a infraestrutura possível, né? As pessoas são extremamente amigáveis, elas têm um senso de comunidade muito grande, né? Então, assim, que são 9 meses. E fora, assim, o litoral de South Austrália, perdão, essa na Austrália é muito melhor do que, né, o de vocês. Então, olha a concorrência aí, olha a briga, né? Então, assim, gente, South Austrália ainda e eu não é porque eu moro aqui, não. Tem muitas possibilidades. Eles podem ter aumentado um pouquinho, né, o critério de morar aqui por 12 meses, trabalhar por 12 meses, mas ainda é uma terra, né, um estado de muitas oportunidades. E vamos pensar um pouquinho, porque é um pouco diferente. South Austrália tem também, por exemplo, esqueci de falar, Roxby Downs, uma das maiores minas do mundo, né? Que está lá, o Olympic Dam. Imagina o número de empregos que a gente tem nessa área. E Roxby Downs é uma cidade com boa infraestrutura. A gente tem Cooper Pedy, né, que é outra cidade de mineração. E empregos lá não faltam.
Então, essa é o que Salto Austrália está pedindo. Vamos para essas áreas, pelo menos fiquem lá por 9 meses. Vocês vão se apaixonar e não vão sair mais de lá. Após Pronto, esse vendi meu discurso aqui peixe. após esse discurso da nossa secretária de turismo de Adelaide, de South Australia, né? Vamos aqui. Tem uma pergunta que ela nem está aqui nessa ordem, mas é porque é o último stream que faltou sobre offshore, e eu vi que tem algumas perguntas sobre isso também. Vocês conseguem falar para mim um pouquinho de offshore, o que precisa? Acho que é, assim, a grande pergunta para quem está offshore, para quem está no Brasil, é assim, o que eu preciso para receber esse tal de convite? Então, na verdade, assim, para receber o convite do offshore, em South Australia, eles dizem que você tem que conseguir comprovar pelo menos 3 anos de experiência na ocupação. E não são todas as ocupações que estão disponíveis para o offshore, né? Então, obviamente, tem que dar uma buscada na lista para ver qual é a tua ocupação. Se você tem skill assessment, caso você esteja offshore. E se você tem pelo menos 3 anos de experiência na ocupação. Caso você esteja na parte de lista prioritária, que também está disponível no site de South Australia, aí eles diminuem para 1 ano de experiência. Perfeito. Vamos lá, vou continuar com você, Ale. Estou em South Australia. O que eu faço para aumentar as minhas chances de ser convidado? Então, bom, eu acho que basicamente você tem que ter tudo o que precisa de critérios, fato, né? Teve uma época que, mesmo que você não cumprisse os critérios, a Salto Australia era um pouco mais maleável, tá bom, tá faltando 1 mês só para você cumprir, a gente convida, mas era uma outra época, agora tá bem mais competitivo, então cumprir todos os critérios. Inglês sempre é uma coisa que ajuda e fortalece, né, a questão da aplicação, porque quanto mais inglês você tiver, eles vão dizer, bom, essa pessoa não vai ter problema de se adaptar na economia e ajudar na economia. Outra coisa que eu posso dizer também é o seguinte, South Australia não tem rounds, que nem, por exemplo, o WA tem rounds, né? Então, é 1 por mês e tudo mais. Aqui não é assim. Aqui, diariamente, a gente recebe os convites. Então, o quanto antes você conseguir aplicar, mais chance você tem de ser convidado. Afinal de contas, né? Você tem o ano fiscal inteiro aí para ter a tua ROI analisada. Perfeito. Uma pergunta que surgiu aqui, que eu acho que ela se encaixa bem nesse momento da live, assim, tem algum peso entre os streams? Tipo, por exemplo, o Graduates vai ter mais convites que Employment, ou por não ter rounds, assim, a gente nem tem essa informação. Vocês veem alguma coisa em relação a isso? A gente não tem informação específica nisso, mas é que nem a Lia falou antes, né? Dá para ver bem a prioridade deles pelo tempo que eles estão exigindo de trabalho de cada um dos streams. Então, 6 meses para quem se formou aqui, 9 meses para quem está um pouquinho mais afastado de Adelaide e Grande Adelaide, e 12 meses, então, para quem está em Adelaide e não estudou aqui. Perfeito. Uma coisa até importante, assim, quando a gente fala de chance, de stream, gente, acho que o mais importante é você sempre buscar mais pontos, melhorar no inglês, algumas partes ali que são muito chaves, assim, como as duas falaram, né, como a Lei e a Aninha falaram, acho que a coisa que a gente vê mais causando problema na vida do imigrante, principalmente o brasileiro, é o inglês. Infelizmente, a gente vê diariamente pessoas perdendo oportunidades incríveis por falta do inglês, às vezes porque tá há anos na Austrália, assim, não é fácil. A gente entende que para muita gente às vezes não é fácil mesmo. Isso tá tudo bem, tá tudo certo. Mas infelizmente é uma coisa que não tem como fugir. Acho que o inglês é o grande fantasma do imigrante, porque às vezes a gente até fala, é o convite, é a pontuação, é o sponsor, é aquilo. Cara, tudo parte do inglês. O inglês abre portas. Então, assim, agora, da mesma forma que a Nia estava advogando por South Australia, né? Vou advogar aqui em nome do inglês. Acho que é extremamente importante a gente lembrar isso sempre, tá? Olha a próxima pergunta, Nia. Estou pensando em mudar de estado. South Australia é uma boa opção? Olha, eu sou suspeita, né? Mas vamos falar sério, né? Eu acho que Salto Austrália sempre, mesmo agora que eles mudaram, né? Que eles não vão mais ser tão generosos em dando prioridade para as pessoas que o visto está vencendo, Salto Austrália ainda é um estado de muitas oportunidades. Quando você compara, por exemplo, Melbourne, Sydney e Brisbane, as pessoas pensam, vou para lá porque é maior, porque tem mais chance de emprego. Só que as pessoas não veem que também existe muito mais concorrência nesses lugares. E as concorrências, por exemplo, profissionais com muitos anos de experiência,
vão ter oportunidade em qualquer estado, né? Salto Austrália, por ser um estado, vamos dizer assim, com uma economia estável, né? Lógico que a gente sabe que a economia de Western Austrália é um pouco mais forte, mas o estado está, né, tá desenvolvendo muito, né? Então, é isso que Salto Austrália tem projetos de construção, mais de 20 mil casas, tem bairros novos sendo construídos. Por isso, o foco na área de construção, porque a gente está precisando, né? Hoje, se você quer construir uma casa aqui, você entra numa fila, são quase um ano para você poder começar a construir a tua casa, porque estão faltando. Então, a Salto Austrália continua sendo um estado de possibilidades. Mas, de novo, antes de você se despencar, seja lá onde você está, de Brisbane, né, de New South Wales, até mesmo de Western Australia, é importante você fazer uma consulta, porque tem todo um perfil que tem que ser analisado. Não adianta, por exemplo, uma surpresa que nós tivemos, University Lecture, okay, que estava na lista de Salto Austrália. Não está mais. Então, muitas pessoas que, por exemplo, fizeram PhD, né, em outros estados e de repente ofereceram uma oportunidade de dar aula numa universidade aqui em Salto Austrália, o Skilled Visa no momento para eles não é uma opção, porque Salto Austrália tirou essa ocupação da lista. Então, é muito importante, antes de você se despengar, para você fazer uma consulta para a gente poder avaliar o teu perfil, se Salto Austrália vai ser uma opção ou não. Porque, às vezes, o teu perfil pode ser mais apropriado para qualquer outro estado. Né? Lógico que eu queria, né? Eu e a Lê queríamos que todos viessem para cá, óbvio. Mas, às vezes, não é assim. O que a gente faz é a gente olhar o perfil, né, dos nossos clientes e dar a melhor solução. Não é puxar sardinha para Perth, porque, né? Não, é avaliar o perfil deles. Venham todos para Salto Austrália. Só para explicar, né, pessoal, eu tô em Perth, as duas estão em South Australia, né? Obviamente, então você vê que elas já estão ali com aquele ciúme maior, porque Perth, WA é o melhor, né? Mas tudo bem, né? A gente já falou das áreas, então vamos falar um pouquinho aqui. Eu vou abrir para pergunta já, então. Eu quero escutar isso das duas. Vocês acham que esse programa desse ano ele é positivo para quem espera um convite ou é negativo, neutro? O que você acha, Mia? Olha, o primeiro ponto positivo, o aumento do número de vistos para o visto permanente, né, 190, 3 mil vistos. No ano passado a gente teve, acho que 2.200, não me lembro de cabeça, para todos os vistos. 2.300, né? Então, assim, esse já é um ponto positivo. Outra, Salto Austrália, a gente está percebendo também, quando a gente estava falando de inglês, eles estão dando também bastante valor pelas invitations que a gente recebeu até agora, o partner, quem tem um partner, o inglês do partner e a possibilidade de emprego do partner, eles estão levando em consideração também. Então, eu acho muito importante que não só o aplicante, né, tenha o inglês, mas se você é casado, né, ou tem uma partner, que o seu partner também tem um nível de inglês, vamos dizer, competente para que você possa se inserir no mercado de trabalho. Não, esse ponto positivo, né, de Salto Austrália 190 ter 3 mil vagas, excelente. O fato de o Estado estar investindo muito na área de construção e também na área de tecnologia. A gente tem aqui no centro de Salto Austrália, onde era um antigo hospital, virou um centro de tecnologia com empresas, né, de ponta na área de tecnologia, Google, tem Microsoft, tem várias empresas nessa área. Então, Salto Austrália, eu acho que tem um programa esse ano mais focado, o que é muito bom para os profissionais que já estão prontos mesmo, já têm experiência, né, que estão levando um planejamento a sério. Eu acredito que é positivo, muito melhor do que o passado, né, Ale? O que você acha? Com certeza, com certeza. E também é uma questão de priorização, né? Ano passado ele estava muito bom. O que nós vamos fazer? Vamos
pegar quem tem visto de trabalho, né? Porque tinha as 30 horas já, de no mínimo 30 horas, mas não era tão justo com relação a todo mundo, né? Porque todo mundo entrou no mesmo bolo. Olha, se você tem 6 meses de trabalho, não importa se você estudou aqui, se você só mora aqui, então acabou não sendo talvez tão justo para quem investiu mais no estado, e eu acho que esse ano eles realmente reformularam em função disso. Eu acho que Salto Austrália ainda é bem generoso, que nem a Nia falou, a gente ainda tem algumas possibilidades, por exemplo, se você vai fazer 45 anos, eles ainda também dão preferência, querendo ou não, então não é uma possibilidade em outros estados, você não pode simplesmente tentar falar com o estado e dizer, então, meu cliente está completando 45 anos e precisa de um convite, eles vão dizer, olha, fica na fila, se der, deu, se não der, sinto muito. E aqui eles são bem mais generosos nesse sentido, então eu acho que o programa está positivo, mas talvez, que nem a gente falou no início, não vai conseguir atender talvez toda a demanda, e se não atender, quem tiver visto vencendo, né, tem que ter um plano B, não tem jeito. Com certeza. Até isso sobre o convite, sobre o visto vencendo, a última pergunta é assim, não fui convidado, meu visto está vencendo, o que eu posso fazer? Mas eu quero colocar uma perguntinha anterior para a gente poder explicar um pouco melhor, por causa de 2 perguntas que a gente teve aqui. Número 1, existe algum prazo, o South Australia cumpre algum prazo para responder quando eu boto a RI no sistema? Ou existe alguma garantia que eu vou ser convidado, alguma coisa? Não. Antigamente eles davam um prazo, né? Antigamente você colocava e eles diziam, em até 4 meses a gente vai dizer sim ou não, e para nós era muito confortável, porque afinal de contas, né, você dizia alguma coisa para o cliente. Hoje não é mais assim. Hoje você coloca, espera, tem todo ano fiscal para ser convidado, infelizmente não tem muito o que fazer. E que nem a gente estava falando antes, não tem a questão da prioridade, né? Por visto vencendo. Então, visto está vencendo, infelizmente, a gente pode pedir prioridade? Pode, mas eles estão, né, dando o retorno, dizendo, olha, a gente não dá prioridade por vencimento mais, então é uma regra que mudou e, infelizmente, não tem muito o que fazer. Se for convidado, foi convidado, mas se não, tem um plano B. Inclusive, eles estão colocando, acho que isso no próprio site deles, estão colocando aqui, eles vão ter os convites, né, durante todo o ano fiscal, não tem um round, que a gente falou, mas eles colocam que submeter o registro de interesse não garante que vocês vão ser convidados. Então, eles estão bem mais enfáticos, vamos dizer assim, nessa parte, porque, que nem a Nia falou, eles sempre foram muito generosos. Ano fiscal passado, eles acabaram convidando basicamente dentro da prioridade de quem estava com os vistos vencendo. E aí, agora eles mudaram, então, esse entendimento deles de que não, a gente não vai convidar só porque o visto está vencendo. A gente quer mais do que isso. Sim, principalmente, né, com 12 mil Principalmente, né, tipo, eles tiveram 12 mil aplicações, então realmente não tem muito como ser generoso com todo mundo, né? Infelizmente. Exato. Complementando só um pouquinho a fala da Lê, uma coisa, conversando com os outros agentes, porque assim que Salto Austrália abriu, né, a gente conversa, troca ideias com os outros agentes, o que a gente percebeu também muito estranho nessas 2 semanas de convites, né, que eles estão fazendo, é assim, quem tem uma certa possibilidade de ser patrocinado, porque a gente colocou, né, vários registros de interesse, e pelos nossos convites e de outros agentes que a gente tem conversado, quem tem a possibilidade de um sponsor, quem está, por exemplo, há algum tempo já trabalhando para uma empresa que tem a possibilidade, parece que eles estão deixando assim um pouquinho, não estão dando preferência, porque tanto a política do governo federal é incentivar a employee sponsor, que as pessoas sejam patrocinadas pela empresa. A gente tem percebido isso aqui em Salto Austrália, conversando com... Um outro exemplo é Queensland, né, que recebeu, coitadinha de Queensland, 1.200 vistos. O que é 1.200 vistos para Queensland? Nada. Por quê? Porque eles querem, não é forçar, né, mas eles querem incentivar o programa de Employee Sponsor. Então, com o tempo, porque o programa abriu só há 2 semanas, nós recebemos já algumas invitations, outros agentes que a gente conhece também recebeu poucas. Com o tempo, a gente vai ter uma noção. O que nós já pedimos para a South Australia, e se Deus quiser, eles vão responder, esperamos, qual é a prioridade deles no momento? Qual vai ser prioridade, não, desculpa, o critério de seleção deles?
Porque todos os estados, eles divulgam qual é o critério de seleção. Western Australia, EOI, pontuação, né? Queensland já vai anunciar o novo critério deles. Tasmânia, Gold, Green, Orange. Então, nós queremos saber se a Austrália, a gente já enviou e-mail, a nossa organização dos agentes já pediu também para a Austrália, se é possível para que a gente possa também ter uma noção melhor, né, qual vai ser um critério. No momento, a gente está meio no escuro, Recém né? E assim que a começou, gente né? tiver essa resposta, nós vamos tentar, né, divulgar. Então, tem, por isso, um plano B, de novo, é muito importante. Sim. Deixa eu aqui olhar algumas perguntas, porque as nossas perguntas da lista já acabaram. Vamos lá. O que eu vejo mais aqui são pessoas perguntando sobre áreas específicas. Por exemplo, acho que aqui vale talvez destacar, tipo, por exemplo, aged care, já que é uma área que se fala muito hoje em dia, né, por causa do Labor Agreement, que é fácil, não fácil. Para essa transferência, isso faz alguma diferença ou realmente é só construção? Faz diferença, sim, né? Porque South Australia tem o programa do Dama, né? Uma coisa é o programa que a gente está falando hoje, que é 190 e 491, mas também existe o programa do Dama, que acaba sendo um pouco mais voltado para quem já tem mais de 45 anos, mas não tem nenhum impeditivo de idade. Então, o que acontece? O que se fala muito do Aged Care é o Labor Agreement que foi feito federal. Agora, a questão é que em South Australia nós temos um DAMA específico para quem é Age Carer ou Disability Carer. Então é diferente daquele Labor Agreement que tanto se fala e acaba sendo mais fácil, né? Porque o Labor Agreement federal, ele exige que a empresa ela tenha um acordo com o sindicato, que é o que não tá fechando muito atualmente. Assim, as empresas não querem isso. E aqui em South Australia é diferente. Então, se você está no Age Care aqui em South Australia, tem um programa do Dama e a tua empresa pode, de repente, pedir um endorsement para o governo, dizendo, olha, eu quero patrocinar essa pessoa como Age Carer. E aí é diferente, totalmente diferente do outro programa, né? Isso é uma diferenciação que tem aqui. Perfeito. Eu vi algumas perguntas também sobre a lista. Pessoal, quem quiser conferir a lista, você encontra no link da nossa biografia aqui no Instagram. Então você consegue a lista tanto de South Australia, a lista federal, todas as listas. Qualquer informação que você precisar, manda pra gente, que a gente vai te indicar o melhor caminho. Seja uma resposta mais simples, qualquer tipo de análise, sempre a gente vai indicar uma consulta com a gente. A consulta com a gente, às vezes, ela é sempre muito importante para exatamente você ter uma análise do caso. A gente vê muitas vezes as pessoas querendo fazer uma pergunta aqui, uma pergunta ali, para tentar montar um cenário, mas acaba montando uma coxa de retalho. É importante ter sempre análise de um agente. Sem isso, você sempre vai ficar aqui faltando informação. A imigração ela não é tão simples quanto parece. Às vezes tem gente que fala assim, não, você lê no site ali, você vê tudo. Eu estou trabalhando com comunicação de imigração há mais de 2 anos. E toda vez que eu acho, eu sei isso, eu sei aquilo, eu venho algum agente e joga a legislação na minha cara e fala, olha, faltou isso aqui. É muito detalhe, é muito complicado, assim. E não vale a pena você arriscar seu futuro por falar, não vou pagar uma consulta e tal. Faz com 1, 2, 3 agentes, tipo, faz com que te deixa mais confortável. Não estou falando para necessariamente fazer só com a Cyber Migration e tudo mais. Mas não deixe isso passar, porque acho que é aí que você perde mais tempo e aí que você perde mais oportunidades. Acho que a coisa que a gente mais vê é a gente perdendo oportunidade. E a Austrália não está dando segunda chance nesse momento. Pode ser que daqui a uns anos volte a dar? Sim. Nesse momento, 0. Dito isto, meu disclaimer da minha parte, vamos para as considerações finais. Agora vamos fazer o reverso. Ordem não alfabética. Tipo, Nia primeiro, depois a Lê. Só suas considerações finais sobre a live, sobre South Australia, seu recado para os clientes. O recado para os clientes, de novo, infelizmente, ultimamente, a gente tem visto muitos clientes com vistos recusados porque calcularam a pontuação errada, fizeram sozinhos. Meu amigo fez, você não fez, né? Então, de novo, façam primeiro uma consulta com a gente. O agente vai ser capaz de analisar o seu perfil. Principalmente em relação a South Australia, existem algumas pequenas nuances, vamos dizer assim, que é importante você avaliar. A gente teve clientes que não deixaram de trabalhar na ocupação
porque pensaram, porque estudaram aqui, não precisavam mais trabalhar na ocupação, porque 3 anos atrás era assim. Você, né, estudava aqui, não precisava trabalhar, você era convidado. Então, assim, o processo de imigração é um processo muito dinâmico. As leis mudam constantemente. O que a gente falou para você há 2 anos atrás, 3 anos atrás, pode não valer de novo, pode não valer. Então, é importante que você esteja sempre se atualizando. Todos os estados, agora não vou nem falar só de Salto Austrália, vamos falar da Austrália, dos estados. Os estados, todos eles têm os seus programas econômicos, todos eles têm os seus programas migratórios. Né? Se um estado não funciona para você, outro estado pode funcionar. Então, é muito importante que você consulte um agente, porque os agentes têm todo esse conhecimento e vão poder te direcionar para o melhor lugar. Né? Salto Austrália, Tasmânia, a gente tem que pensar, por exemplo, Melbourne, Brisbane e Sydney, né? Todo mundo quer mudar para lá. Eu também quero, a Lê também quer, né, gente? Não, não necessariamente, só por causa do calor, né? Mas, assim, o interior, vamos abrir os nossos horizontes. Vamos pensar que a Austrália é um país que não é só feito de capitais. Né? É um país que tem muitas oportunidades, tirando essas cidades grandes. E isso é importante você conversar com a gente. Porque às vezes a gente briga, entre aspas, com os nossos clientes. Né? Mas eu não quero sair daqui. O que é mais importante para você? O visto ou ficar onde você está, que aí você vai ficar aí, vai nadar, nadar e morrer na praia. Então, é isso. Todos os estados têm as suas possibilidades. Salto Austrália tem mais, óbvio, mas vamos, né, pensar no que é melhor. Eu acredito que o programa de imigração ainda vai sofrer algumas mudanças. A gente está vivendo um momento político dentro da Austrália também um pouquinho mais complicado, né? A gente tem eleições no ano que vem, então as coisas estão. Política é política em qualquer lugar do mundo. Mas o momento é um momento bom, muito, muito melhor que o ano passado. Você não acha, Lê? Acho com certeza, né? As vagas aumentaram, mas eu também acho que, como a gente também já tinha falado, o governo já se manifestou muito no sentido de que eles realmente vão começar a dar preferência para o sponsor, né? A gente teve um aumento significativo de vagas anuais para sponsor, mais de 10 mil vagas a mais, diminuição das vagas por convite, e isso já dá para ver essa mudança, né? Isso e faz sentido. A gente tem que pensar com a cabeça da Austrália. A Austrália quer que a economia ande, que o país cresça. O que acontece com os vistos de convite, né? Quando você é convidado, a partir do momento do convite, se você não quiser mais trabalhar na tua ocupação, você não precisa, né? Então, o que isso acontece? Muita gente é convidada e no outro dia pede demissão. O que a Austrália está se dando conta? Eu preciso de alguém que esteja trabalhando no que eu preciso e não, né, consiga um convite e não faça mais a sua parte, vamos dizer assim. Então, qual é a melhor forma? A indústria falar, né? Então, se a indústria diz que eu preciso de chefes, eu preciso de médicos, eu preciso de enfermeiras, bom, tá bom, eu vou ter uma enfermeira, eu vou ter um médico, eu vou ter um chefe num visto de sponsor. Ele vai estar trabalhando nessa ocupação e eu tenho certeza disso. Então, eu acho que talvez, né, a gente abrir também um pouco mais a cabeça e pensar como um país, né? O que a Austrália precisa, o que a Austrália quer. Não só tipo assim, nossa, que injusto, trocou tal coisa bem na minha vez. É injusto mesmo, gente, porque é muito dinâmico. E é conforme ano fiscal, é conforme política, e cada momento é um momento, né? Então, a gente tem que sempre avaliar isso também. Perfeito. Alguma outra consideração? Tá tudo tranquilo para vocês duas? Acho que esse é o grande ponto, né? Assim, a vida do imigrante, ela realmente não é fácil e quando a gente fala de imigração, a Austrália pensa na Austrália, né? A gente não pode nunca em nenhum momento considerar que a Austrália está pensando no imigrante, ela está pensando na própria economia, está pensando no próprio futuro, por mais pesado que isso seja, né? Acho que como imigrante aqui, eu já tive a oportunidade de, durante o Covid, ver o primeiro-ministro australiano falando, olha, você é estudante internacional, vai embora. Ou agora com a diminuição dos 35 anos para o Graduate Visa, ou outras mudanças, né? Eles falaram, ou você encontra um caminho, ou você vai embora, sabe? Acho que
É pesado, é realmente muito pesado assim, para o imigrante que ouve, mas é a realidade e, infelizmente, isso não tem como mudar. O que tem como mudar é a gente buscar cada vez mais oportunidade. Seja com sponsor, seja com inglês, seja com outras formas. Mia, por favor. Eu ia falar, não é fácil a vida de imigrante, mas eu vou falar com 17 anos, 17, 18 anos de experiência, todos os clientes, todos os nossos clientes, ok, que fizeram um planejamento, que se focaram, que fizeram todo um processo, que não levaram as coisas assim, o que for, né, que será, foram bem-sucedidos, né? O que eu digo, qual é o segredo para você ter o seu visto permanente? Planejamento. Planejamento é fundamental. Ficar sempre atento às mudanças. Como é que essa mudança vai influenciar o meu processo? O que eu posso fazer para mudar? Como eu posso mudar? Todos eles que se focaram, que estiveram sempre atentos à realidade e não ficam nesse processo de criticar o governo, mas se adaptar aos requerimentos do governo, sempre foram sucedidos. Não é à toa que quantos vistos permanentes a gente tem aprovados, né? 42 dias, não me lembro, né? Exatamente assim. A gente tem um visto permanente aprovado. São pessoas que se planejaram, que se focaram. Esse é o segredo de você ter um visto permanente. Não tenha a menor dúvida disso. É isso aí mesmo. É foco e determinação também, né? Porque às vezes é o que a Aninha falou, a pessoa não quer se adaptar, né? Você está num lugar que não é o melhor para você nesse momento. Mas eu não quero ir embora daqui. Bom, então a gente tem que ponderar o que realmente você quer. Se você quer ficar nesse lugar X, talvez você não consiga ir até ao final do processo, né? Então isso é uma coisa que também acontece bastante. Perfeito. Queria agradecer vocês duas pela disponibilidade, pela ajuda nessa live aqui de hoje. Espero que a gente tenha respondido quase todas as dúvidas. Algumas são mais específicas, né, sobre skill assessment, principalmente sobre oportunidades para quem tem mais de 35 anos, mas isso aí vai ficar para uma próxima live, porque é um assunto muito mais complexo. Né? Hoje a gente quis focar aqui em Australia, então, Nia, Ale, muito obrigado. Obrigada, Rafa, pelo convite. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho aí o pessoal. Esperando você visitar a Austrália. Tchau.